Oi galera, nós vamos continuar hoje ainda falando sobre esse tesouro maravilhoso da Palavra de Deus. Portanto, está iniciando agora o nosso programa Se Liga no Sinal. E hoje nós vamos conversar sobre experiências de vocação na Palavra de Deus, nos personagens bíblicos, trazer para a nossa vida e para a nossa vivência vocacional. O primeiro personagem que a gente vai pensar é o personagem de Moisés. Não sei se você vai lembrar da história de Moisés, fora o vento aqui, eu vou folheando a minha Bíblia, né? Mas tudo começa que o faraó começa a perceber que o povo hebreu, que era o povo de Deus, estava muito numeroso no Egito e começa a escravizar os egípcios. Chega um momento que mesmo com tudo aquilo, os hebreus continuam se multiplicando e, claro, está fazendo aqui um resumão, ele decide matar especialmente todos os meninos que nascerem. As parteiras do Egito por um tempo conseguem administrar aquela situação, mas daqui a pouco não tem mais jeito e tem que matar realmente os meninos. E a mãe de Moisés, porque Moisés nasce nesse período, poupa Moisés, depois de 3 meses, coloca Moisés num cestinho, e esse cestinho, e a minha Bíblia vai voando, ele vai caminhando pelo rio e coincidentemente ou providencialmente, a filha do faraó toma Moisés e acha que é um menino muito lindo e acaba por criar Moisés e toda essa história que você conhece. E Moisés é criado na casa do faraó como neto do faraó. No dado momento, Moisés, por um incidente de ter matado um egípcio, acaba saindo, acaba fugindo por medo do faraó. E um dia, quando Moisés vai apacentar o rebanho do seu sogro, vai além do deserto, Moisés se encontra com a sarça, que é a própria presença de Deus. Deus ali fala com Moisés e o chama para libertar o seu povo do Egito. Moisés tem muito medo e uma das coisas que Moisés vai alegar, das desculpas de Moisés, porque a gente sempre tem uma desculpa, né? Quando se trata do chamado e da vocação, Moisés vai falar que ele tem a língua pesada, ou seja, Moisés era gago. Mas Deus afirma e reafirma com ele: vá, Moisés, vá ao faraó, porque eu libertarei o meu povo do Egito. Experiência bonita, a experiência de Moisés. Vamos para a próxima experiência, então, que a gente vai meditar hoje aqui. O outro chamado que nós vamos meditar é o chamado de Samuel. Depois, se você quiser pegar na sua Bíblia, você vai pegar o primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, e você vai ler. Aqui não vai dar para mim ler o texto todo, para a gente não alongar tanto o programa. Mas é bem interessante. Moisés, já estou confundindo os personagens, né? Samuel era um jovem que servia no templo. Um jovem não, talvez aqui Samuel ainda fosse uma criança ou fosse um adolescente. E um dia Samuel estava dormindo e ele estava no templo, servia no templo do Senhor, mas diz a palavra que ele ainda não conhecia a voz de Deus, porque naquele tempo as visões eram raras, né? A questão do profetismo. E aí Samuel escuta: Samuel, Samuel. Samuel se acorda solícito porque ele ouviu a voz, mas não identificou de quem era a voz. E foi até Eli, que era o sacerdote do templo. Ele disse: meu filho, vá dormir, porque não me chamei. E por mais 2 vezes Samuel escuta essa voz. Até que Eli desconfia que pode ser o Senhor que está chamando o próprio Samuel e ele responde: se lhe chamar mais uma vez, diga, fala que o teu servo escuta. E é tão lindo que Samuel vai obedecer a palavra de Eli, que o ajuda a discernir que ali era a voz de Deus. Então aí já tem uma chave legal pra gente. Às vezes nós ouvimos a voz de Deus, mas precisamos de ajuda para discernir que voz
que estamos ouvindo, e a partir daí Samuel vai e responde a Deus. E Samuel é um personagem muito importante, porque é Samuel que vai ungir também a Davi, rei, que é o próximo personagem que nós vamos conversar. Vamos passar para Davi então. Agora então nós vamos passar para o chamado de Davi, para a vocação de Davi, que eu já antecipei com você, que a unção de Davi foi feita por Samuel, né? Samuel vai até a casa de Jessé, que é o pai de Davi, e chegando lá, Samuel pede a Jessé que traga todos os seus filhos. E Jessé não vai imaginar que é justamente o seu filho mais novo, talvez mais magrinho, ruivo, como diz a palavra, é que seria eleito rei. Então, Jessé começa a trazer os seus filhos. Começa dos mais velhos, dos mais bonitos, dos mais fortes. E chega um momento que olha a palavra de Deus para Samuel. Não te impressione a sua aparência, nem a sua elevada estatura. Eu o rejeitei. Deus vê não como o homem vê, porque o homem toma em consideração a aparência, mas Yahvé olha o coração. Até que em todo um diálogo que a palavra vai desenvolver, depois se você quiser retomar, eu estou no livro de 1 Samuel, capítulo 16, que fala da unção de Davi, e vai dizer que Samuel vai trabalhando com Jessé e faz com que Jessé traga todos. E quando traz Davi, Deus revela a Samuel que este é o escolhido do Senhor. Com toda essa história que eu falei para vocês, eu poderia enumerar mais inúmeros personagens, o personagem de Jeremias, de Isaías, poderia trazer aqui pessoas do Novo Testamento, por exemplo, a figura de Mateus, a figura de Zaqueu, a figura de João, mas eu quis escolher esses 3 personagens do Antigo Testamento. Ao olhar para esses personagens, resta-nos nos identificar e fazer da palavra de Deus como se fosse a nossa autobiografia, nos identificando com os personagens bíblicos. Ao olhar para Moisés, nós percebemos as desculpas para dar resposta para o chamado. A desculpa de Moisés é porque era gago. Qual que é a minha desculpa? Qual que é a sua desculpa? Ao olhar Samuel, vemos uma criança ou um pré-adolescente que foi chamado por Deus, que não identificou a voz de Deus de início, mas que foi ao encontro de alguém que o ajudou. Fica uma dica para você. Talvez você está ouvindo a voz, mas não consegue identificar, não consegue discernir. Vá ao encontro de alguém, de um padre, um consagrado, que possa ajudar você. E ao olhar por fim o chamado de Davi, nós vamos perceber que Davi ainda era muito novo, talvez pequeno, e que ninguém dava nada para Davi. O importante não é a aprovação das pessoas, mas o mais importante é a aprovação de Deus e o chamado de Deus. Espero que esse programa possa ajudar você a encontrar a sua vocação. Deus abençoe você e até o próximo programa. Se liga no sinal. Oi, galera! Que mania que eu tenho de esquecer o que eu vou falar. E hoje, é o que eu vou falar. Você pode perceber que tem vento nesse lugar, certo?